Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindas! Bora aquecer esses motores aí para a gente falar de business? Como Olá, é que e você aí, tá? Lu, tudo Tudo bem? bom? Que Tudo lindos são jóia? os olhos! Você é Oh, maravilhosa, obrigada. destacados hoje. Obrigada, Lu. Uau! Você está Você usando também sua tá uma cartela hoje? gata. Hã? Está usando sua cartela de cores hoje? Não, menina, tô de laranja, eu sou verão claro, tô toda fora assim, mas essa blusinha aqui tava lá encostada, eu falei, deixa eu vestir ela hoje. Não, vista, te fez super bem. Obrigada. Dane-se a cartela. Dane-se a cartela, né? Tá maravilhosa. E amei que você botou um brinco turquesa. É um turquesa, não é? É, o turquesa. Eu amo laranja turquesa, eu acho Fica tão lindo, né? energética. Amei, amei seus. Tá diva, olha, Ah, usaria tudo que você tá obrigada. usando. Amei. Obrigada. Que bom, seja bem-vinda, Belinha, seja bem-vinda também. Olá, Meninas, e tava aí, como é que você tá, escondidinha aqui. Belinha? Tô joia, e você? Tudo bem Tô aqui também. descabelada. Ah, pois então, eu tô. Bom, tô precisando de corte, tô precisando de coloração, não vou nem comentar. Corte eu vou cortar amanhã, mas coloração, Ai, meu Deus do céu. O negócio é que eu não tenho um comichão em mim, sabe? Aí eu quero mudar toda hora o cabelo, cada hora tá de um jeito. Se vocês vissem o meu cabelo há um ano atrás, vocês não iam acreditar que é a mesma pessoa. Que o cabelo tava Chanel, preto, preto, liso, partido no meio, era outra pessoa. Aí pintei, fiquei loura, já cansei do loiro, é assim. É, A nas gente... aulas você tá loura nas aulas, né? O que que acontece? Eu escureci aqui em casa, eu mesma, sabe? Mas eu escureci pouco, com medo, né, de dar algum BO assim com o cabelinho. Aí ele já clareou bem. Ai, que ódio. Aí eu tô querendo colorir de novo, mas eu vou esperar um pouco. Eu tô mas tá evitando de... bonito Obrigada. desse Eu tô jeito. evitando de ir no salão, tem 2 meses que eu não faço uma sobrancelha no salão, não faço uma unha. Não, nem mostro minha unha, tá ó. Tragédia. Vamos lá. Vocês conseguiram fazer o rascunho aí de uma proposta de serviços? Como é que ficou? Lu, Eu eu na fiz. verdade. Ah, tá, pode Pode falar, falar, Bela. pode Vai. falar. Pode Não, eu falar, tô falando cara. que eu tava terminando de assistir a aula da semana passada agora, ainda falta um pedacinho, ainda vou assistir a gravada, então eu não cheguei ainda na atividade que você propôs. Ah, ok. Beleza, não tem problema. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a proposta comercial para ir para os atendimentos, tá? Certo. Belinha, e aí? O que que você me traz? Ai, assim, eu não vou negar, não, prof. O que que acontece? Quando eu busquei o personal shopper, foi muito com a minha visão da consultoria, sabe? Sim. Assim, eu não tinha uma visão de que era tão amplo, sabe? Foi uma Aham. surpresa para mim. Que E dá para uma você fazer surpresa outras boa. coisa, né? Dá para É, fazer uma outras surpresa coisas, muito não precisa pensar dá só na... demais, nossa. Aí, como assim, eu fui meio que pega de surpresa, parece que isso me travou um pouco para pensar em outras possibilidades, né? Então, Sim. o que eu pensei foi um modo tradicional mesmo, sabe? Que seria o personal shopper, Personal shopper, é focado, compras. focado nas compras com os minhas clientes, né? E eu percebo assim que o meu perfil de cliente é um cliente que precisa de compra. Eu estou percebendo Sim, isso a cada consultoria. Você entendeu? Por sim. isso que foi meu desespero, porque eu corria disso e e aí porque assim, porque eu estou tentando até entender isso em análise, viu? Porque assim, eu não gosto de fazer compra. Eu sou uma pessoa que não gosta de fazer compra. Eu descobri isso. Não sou uma pessoa assim. A Não compra tem o para hábito mim, de consumir? não tenho. Isso é engraçado, né? Eu fui descobrir no final das contas que eu não tenho. Para mim, comprar é muito perturbador. Sabe como é que é? Sim, Então, sim, assim, entendo tipo, eu não. super. Aquele processo decisório. Então, assim, eu acho que eu estava percebendo que eu não estava colocando no portfólio. Aí eu fui para uma mentoria, ela falou, mas por que você não coloca personal shopper? Porque você já coloca o pacote todo. Porque você, né, aí eu fui percebendo, sabe, que realmente eu não queria.
Eu falei, gente, eu vou fazer o curso porque eu tô tendo dificuldade com isso, sabe? Eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que aprender a ter decisão, né, nessa parte. E aí eu só pensei no personal shopper focado nelas, sabe? Então, a Não minha tem cliente problema. é uma cliente que precisa, porque ela não tem. Eu chego na montagem de looks, ela não tem look, de verdade, te falando. Eu Falta peguei só peça, né? uma que tinha coisa demais, sabe? O resto parece que elas querem desfazer de tudo. E eu ir lá e completar o guarda-roupa, parece que a gente atrai, né? E eu ir lá ser a pessoa que vai comprar para elas. Sim. Então, eu pensei nisso. Olha, se te serve de consolo, tá? Comprar pode ser perturbador em vários sentidos, tanto para quem consome muito, quanto para quem não consome muito, certo? Então, e aí, claro, o que significa essa perturbação vai ser diferente de acordo com o perfil de cada cliente, né? Então, você pode ter clientes que vão se sentir extremamente perturbadas no pós-compra, depois que elas entram naquele estado de frenesi e compra compulsivamente, sabe? Aí quando sai da loja, parece que volta assim, volta ao normal, digamos, né? A cabeça volta no lugar e fala, gente, onde que eu tô, pra onde que eu vou, sabe? Bem mineiro, né? E o que aconteceu comigo? Porque entrei num estado meio que de suspensão mental e agora, retomando aqui, né, a minha consciência, eu estou me sentindo completamente perturbada. Por que eu estou te dizendo isso? Essa é a minha experiência como consumidora. Eu já tive esses episódios de entrar em estados de suspensão, fazer compras por impulso e depois de sair do shopping e ligar direto para minha terapeuta e falar, eu preciso de ajuda, não tá legal, né? Preciso de um suporte, tá? E as minhas clientes já são o contrário. Elas quase nunca compram e a perturbação delas é comprar. Elas têm medo. E são muitos medos, na verdade. Elas têm medo de entrar na loja, de serem julgadas dentro das lojas. Elas têm medo da decisão por vários fatores. Não é só por uma questão assim, será que eu estou tomando a decisão certa ou errada? Será que isso vai ser útil para mim ou não? Mas elas têm medo da decisão também pelo comprometimento financeiro. Será que esse dinheiro vai me fazer falta lá na frente? E aí é curioso, porque essas pessoas, elas têm um histórico, né? Eu falo muito disso no curso de empreendedorismo, mas acho que vale muito a pena trazer isso para cá. As clientes que eu atendo, assim, né, o meu perfil, a minha persona de clientes, elas têm pontos muito em comuns. E praticamente todas, tá? Elas têm um histórico de serem, assim, aquelas mulheres que, desde muito cedo, tiveram que auxiliar na renda familiar. Desde muito novas, elas tiveram que trabalhar muito cedo e tiveram que contribuir com a renda familiar. Isso significou para elas muita preocupação, assim, com gastos que realmente são necessários e muito comedimento com roupa, com imagem em geral. E elas sempre se sentiram, assim, acuadas e com medo também, sabe? De investir na imagem e disso depois comprometer a vida delas em outros aspectos, né? Uhum. Então, assim, já tive circunstância, gente, de levar cliente para fazer compras aqui em Salvador, uma cliente minha daqui, e ela respirar fundo, assim, tipo, tá, vamos lá, vamos entrar no shopping, Nossa. sabe? E de falar assim, cara, esse processo para mim é muito doloroso, porque eu compro uma vez a cada 2 anos e compro morrendo de medo de comprar, com medo, assim, de tomar uma decisão aqui e depois esse dinheiro faltar. E aí de você ter que sentar com essa cliente e ter que falar com ela assim, calma, a gente já fez um planejamento orçamentário, você já se organizou para estar aqui, essa grana que você vai gastar aqui hoje, ela está dentro do que a gente já está esperando, eu vou fazer o meu melhor para que a gente, né, faça as compras com o melhor custo aqui para você, entende? Então, cada cliente vai ser de um jeito. O que eu percebo que é muito importante da gente considerar? Eu não posso olhar para essa minha cliente, né, ainda mais considerando o meu histórico, que eu sempre tive facilidade excessiva para fazer compras, né? E virar para ela e falar assim, não é possível que você está dando uma crise só para entrar num shopping. É verdade. Claro. Porque isso é um não julgamento. Do mesmo jeito que a gente não deve julgar um cliente na consultoria, por uma série de fatores, a gente não julga o nosso cliente de compras. Né? Seja porque ele está com dificuldades extremas para tomar uma decisão de compra, isso pode vir
E aí as motivações são inúmeras, né, gente? Mas tem uma outra questão também. O cliente que é compulsivo, pode ser que você não seja essa pessoa compulsiva, mas o cliente que é compulsivo, ele chega para você também com muito sofrimento, né? É difícil para esse cliente ter que lidar com esse descontrole. Isso tem consequências, né? Consequências em relação àquele que não consome, né? Em alguns casos até muito mais severas, porque você compromete a sua renda, né? Você pode chegar a esse nível de comprometer a sua renda e deixar de pagar coisas que são primordiais para a sua sobrevivência. Então, assim, do mesmo modo que a gente tem sofrimento para quem tem dificuldade de comprar, para quem compra muito também tem. Nosso papel é ouvir, acolher, compreender, auxiliar no planejamento de maneira adequada. E se você, por exemplo, tiver que lidar com um cliente que consome moda de luxo, que consome marcas caríssimas, que tem grana para comprar, sei Já lá, pensei 40 mil nisso. reais numa bolsa, por exemplo, né? Eu já atendi cliente assim também. Uma das minhas clientes, ela é Eu uma tenho uma blogger cliente de assim, moda. que ela quer esse tipo de consumo, mas ela nunca fez. Então, e ela tá nesse parâmetro agora de vida, sabe? E aí Pois vai é. eu, né, Pois Isabelinha? é, então, nada vai te impedir, é um universo novo para você explorar. Porque, olha, Uhum. gente, a gente quando faz compras junto com o cliente, quando a gente planeja, né, não quer dizer que a gente seja esse consumidor, certo? A gente não precisa de ser esse consumidor. Eu não tenho uma bolsa de grife no meu guarda-roupa, né? Minto, meu marido me deu de 35 anos uma bolsa daquela Vitor Hugo, né? A gente pode considerar que é não sei se é uma grife nacional, mas é uma bolsa mais cara. A bolsa mais cara que eu tenho no meu guarda-roupa foi ele que me deu. Mas assim, não tem bolsa de grife no meu guarda-roupa. Também não é minha ambição de vida, sabe? Ter uma bolsa de grife, entendeu? Mas tudo bem eu receber uma cliente dessa e entender quais são as demandas dela. Essa minha cliente tinha coleção de Louis Vuitton, de Chanel. É uma pessoa que tem um outro poder aquisitivo, tem um outro estilo de vida, né? E dentro das angústias dela, dentro das possibilidades dela, o meu papel ali é atendê-la da melhor maneira possível e não julgar. Então, a gente vai falar disso nos atendimentos, tá? Mas não se esqueça disso, Bela. As suas dificuldades com compras, elas são suas, elas podem ser interessantes de serem observadas, porque às vezes, né, lidando com o cliente, você vai enfrentar isso em si própria, né? Isso pode acontecer. Mas pense também que pode ser extremamente precioso, assim. Todas as minhas clientes também me ensinaram, de alguma forma, a reaver os meus hábitos de consumo, a pensar sobre a minha impulsividade, sabe? Isso foi muito interessante. Então, não pense que você não será capaz de trabalhar com pessoas de perfis diferentes do seu perfil de consumidora, porque você vai ter os instrumentos, as ferramentas adequadas para atender todo mundo, né? É como se você fosse pensar assim: eu não tenho tal estilo, como que eu vou atender uma pessoa que não tem tal estilo? A coisa que eu mais fiz na minha vida foi atender pessoas de estilos completamente diferentes dos meus, tá? Completamente avessos aos meus estilos de Esse aí eu personalidade. não tenho medo, engraçado, essa parte eu não tenho medo, sabe? Não tenho, assim, e não tenho medo, por exemplo, de pegar pessoas plus size, eu acho que eu sei super trabalhar com isso, sabe? Assim, numa boa. Mas você tá me ouvindo? Oh, Ah, tá, porque eu achei que tava acabando, gato. não, não. Nossa, mas é o personal shopper para mim realmente é um desafio, sabe? Que eu tô superando. Bom, né? E que bom que você está tendo noção, conhecimento do que é o profissional, do que ele faz, para você, Aham. inclusive, oferecer isso não só de maneira mais aprofundada, mas com a tranquilidade de que você dá conta. E assim, a gente não tem, sabe? As pessoas às vezes acham isso, né? Para a gente ser um bom personal shopper, a gente tem que ser consumidor de todas as marcas que a gente oferece. Não. Lembrando que consumir algo nunca é efetivamente ter o produto na sua casa, né? Você pode consumir algo só através das informações. Por exemplo, eu consumo muito informação de moda de luxo, né? Eu tenho muito perfil aqui no meu Instagram que eu sigo. Não significa que eu tenha produtos de marcas de grife no meu guarda-roupa, entende? Uhum. E por mais que eu, Luísa, não ambicione isso, não significa que eu não vá saber trabalhar com os meus clientes, tá?
Então, não se preocupe, porque uma coisa é quem a gente é, o que a gente acredita, né, o nosso gosto estético, os nossos sonhos, né, aquilo que a gente tem como valor, e outra coisa são os valores dos nossos clientes, o que eles têm como sonho, a capacidade financeira de cada um, e a gente está aqui para atender todos eles com a mesma ética, com o mesmo profissionalismo, seguindo as etapas todas necessárias aí para a gente, de fato, ter uma entrega assertiva, um bom trabalho, tá? Então, vai dar tudo certo. Que bom que o curso te despertou algumas questões, né, de reflexão. Espero que te traga também autoconhecimento. Eu penso que, né, quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, a gente pode pensar nisso também, né? Às vezes, a nossa maior força, né, que é o nosso trabalho, que a gente gosta de fazer, pode ser, por um lado, também a nossa maior fraqueza. E tá tudo bem, sabe? A gente pode se desdobrar em cima disso, se redescobrir, se reinventar. Eu penso que moda é incrível porque ela traz muito isso, né? Ela traz muitas questões sobre a nossa identidade. E justamente porque, óbvio, né? Ela vai tocar muito nesse aspecto quando a gente tem pela roupa, né, e pela aparência, né, uma definição de quem somos na nossa cultura, né, de quem somos enquanto mulheres dentro de um determinado país ou de um determinado estado. Então é bem interessante, é um processo muito rico, né, há muita profundidade na superfície das nossas vestes, né, e na superfície da nossa aparência. Então, que bom que o processo aqui está te trazendo bons insights. Eu torço para que você saia, né, desse curso com muitas ideias bacanas e com uma outra visão de si mesma, uma visão melhor, uma visão positiva. Pode Viu? deixar. Estamos aí. Vamos lá, gente. Bom, eu havia pedido para vocês rascunharem, né, já começarem a rascunhar a atuação de vocês como shopper. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Vou trazer aqui mais alguns insights para vocês, tá? Para que vocês possam continuar desenvolvendo esse rascunho até a gente poder chegar lá naquele nosso trabalhinho final, certo? Bom, e eu vou apresentar para vocês um modelo de proposta comercial, porque às vezes vocês têm essa dúvida, né? Assim, Lu, mas como é que eu vou estruturar isso? Qual que é o layout de uma proposta comercial? Eu vou mostrar a minha proposta atual, né? Como que ela tá, o template dela, tá? Para vocês terem uma dimensão de como estruturarem isso para vocês também, né? Então, eu já pedi para vocês pensarem um pouco sobre que serviços vocês querem oferecer. A Bela já trouxe aqui, né? Ela quer trabalhar com shopper já dentro da consultoria, atendendo as clientes dela. Ótimo, talvez você tenha um outro projeto aí, Carlinha, para quem está assistindo a gente depois. Então, é interessante já ter esse rascunho em mente. E agora a gente vai aprofundar um pouco, trazendo aqui algumas questões para, digamos assim, engrossar o caldo desse rascunho seu aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é o nosso propósito, não é? Por que você vai trabalhar com compras, né? Qual é a missão que você tem hoje trabalhando com compras, tá? A minha missão hoje como personal shopper é oferecer às minhas clientes o que há de melhor de acordo com o perfil de cada uma delas e, obviamente, orientando essas mulheres a tomarem decisões inteligentes para a escolha de consumo, né, de peças que sejam versáteis para a vida delas e peças que sejam também sustentáveis. Isso é um critério para mim. O meu propósito é promover a compra inteligente, uma compra assertiva, versátil e uma compra sustentável, tá? Eu, Luísa, já tenho muito bem definido que eu não quero trabalhar com um outro perfil que não seja esse. Esse é o perfil das minhas clientes, tá? Todas elas buscam isso nos atendimentos comigo. Se elas não conhecem marcas sustentáveis, para elas isso é relevante, né? E eu penso que isso é o futuro do nosso planeta mesmo, então a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Pelo menos esse é o meu propósito, né? Eu, Luísa, não tenho como propósito hoje trabalhar com essa parceria do varejo, né, no sentido de ter uma marca que eu possa ter esse cupom para minha cliente. Por enquanto, isso não é o meu foco, tá?
eu prefiro ir para o varejo mais para a área de treinamento, é o que eu tenho desenvolvido, né? Eu já tenho uma cliente que a gente já está fazendo isso há algum tempo, que é a Loja Amor. Então, por enquanto, eu já estou mais focada nisso no varejo, certo? Bom, objetivos, gente, do nosso trabalho, né? O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de objetivos, né? É o que eu quero alcançar com esse trabalho, tá? Qual é a minha visão a partir desse meu trabalho, né? Então, olha, através do Shopper, o meu objetivo é trazer para as mulheres, né, facilidade nas escolhas em relação ao consumo, mais planejamento, consciência do que significa consumo de moda, né, consciência do que a moda representa em termos de economia financeira. Eu acredito que isso é fundamental para a independência feminina. Então, para mim, isso entra como objetivo, né? Eu tenho essa visão no meu trabalho. E os valores, né? Qual é a essência do meu trabalho? O que eu carrego hoje que é importante, que é fundamental? Então, se tem um valor para mim que é fundamental, é a praticidade, que é o que as minhas clientes buscam, é o que eu também costumo buscar na hora de escolher, né, o que eu vou comprar. Mas óbvio que isso está dentro, né, do perfil de clientes que eu atendo. É muito importante que vocês pensem no propósito, nos objetivos e nos valores que vocês entregam, porque isso ajuda a construir valor de mercado. E valor de mercado, gente, é diferente de preço, né? Isso é muito importante, tá? Eu fico anotando aqui, eu vou falando as coisas com vocês e vou anotando, tá? Então, não se assustem de vez em quando eu tô olhando para baixo, é porque eu tô escrevendo. Não tô no celular, não, tá? Então, gente, valor de mercado é o que a gente entrega que é transformador para a vida das pessoas. O que a gente entrega que faz diferença na vida das pessoas, né? E quanto isso custa é uma outra conversa, tá? É óbvio que se a gente só entrega o custo, o valor fica por fora. Então a pessoa está mais entendendo o quê? Qual é o preço do nosso trabalho. Eu sempre oriento as minhas alunas a entregarem o valor do trabalho para depois discutir o custo, tá? Por quê? Porque quando a gente percebe que a gente entrega algo que é de um valor inestimável, né, ou de um valor alto, de um valor agregado significativo, fica mais difícil para essa pessoa de olhar para o nosso valor, né, financeiro, para o nosso custo, e falar assim, não vale isso. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu fiz uma consultoria de automaquiagem, e Joyce hoje é minha parceira. Joyce me trouxe algo que tem um valor inestimável. Ela me ensinou, como ninguém nunca havia me ensinado, eu fiz aqueles cursinhos da Contém um Grama, né, uma época e tal. Ela foi a única pessoa que me ensinou qual era efetivamente o formato do meu olho e o tipo de técnica que eu deveria fazer para ampliar o olhar. E ela me trouxe soluções simples que me fizeram voltar a usar a maquiagem aqui no trabalho em casa, na sala de aula, e era uma coisa que eu estava bastante desestimulada. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de maquiagem. Então, veja, ela me trouxe uma técnica que vou levar para a vida, né? Quanto que isso custa? O valor que ela me entrega, né? E fora isso, o resgate, sabe, assim, do cuidado, do prazer que eu tenho de maquiar, né? Que não é para mim assim, ai, que saco, eu tenho que maquiar porque eu vou trabalhar, eu tenho que estar apresentável. Não, é um prazer, é uma coisa que eu gosto, né, etc. Então, veja bem, entregar o valor, né, o que essa pessoa soluciona para a sua vida, a importância que isso tem, é fundamental para depois a gente falar quanto custa o nosso trabalho, certo? Então, gente, o que vocês podem entregar de valor como personal shoppers? Vocês podem entregar para essa pessoa, né, um jeito de planejar compras que ela nunca havia feito antes. Um jeito de vivenciar a experiência em compras que ela nunca tinha feito antes, tá? Que ela, às vezes, conheça produtos que ela nunca tinha dimensão que existiam antes e que são facilitadores para a vida dessas pessoas. Então, se você, assim, puder, liste os valores, o que vocês entregam de diferencial para essas clientes, que vai realmente agregar para o trabalho de vocês. E veja bem, os valores que a gente entrega, eles não dependem necessariamente do nosso tempo de experiência, né? A gente trazer para o nosso cliente um planejamento assertivo e uma execução prática desse planejamento, né, super interessante,
a gente não precisa de 1000 anos de experiência, certo? Então, acreditem no valor do trabalho de vocês. Isso é fundamental. Se vocês acham que vocês não dão conta de entregar algo que tem valor para o outro, então é hora de olhar para si e rever o que está impedindo você de realizar o seu trabalho, né? Mas é super possível, já num primeiro cliente, vocês entregarem algo que é de extremo valor. Então, quando você oferece a esse cliente planejamento, quando você dá a ele tempo, porque olha, o que a gente entrega também para o nosso cliente, né? Tempo. E tempo, gente, é vida, tá? Não vou dizer que tempo é dinheiro, não. Tempo é vida. Tempo é a vida que a gente gostaria, em muitas instâncias, de levar e que a gente não leva, porque a gente está correndo atrás, muitas vezes, do dinheiro, né? E é muito importante a gente perceber que o tempo que a gente poupa para o cliente, para ele, é uma mão na roda, porque é o tempo que ele vai ter para relaxar, para curtir a família, para fazer algo que ele gosta, né? E, obviamente, que quando a gente ensina esse cliente a comprar de maneira correta, né? Ele também poupa tempo, porque por mais que ele não tenha a gente o tempo inteiro ali auxiliando ele, né, em determinados processos, essa é uma pessoa que já vai com uma outra mentalidade na hora de fazer compras, né, com outro foco, certo? Quando você entrega as listas, por exemplo, né, do que está faltando e o guia de compras, essa pessoa já sabe o que ela vai buscar. Isso é poupar tempo, né? E a gente ganhar tempo, né, com a vida que a gente leva e principalmente diante desse cenário que a gente se encontra, é uma dádiva, não é? Coisa maravilhosa a gente poder ter tempo. Então, entenda o valor do trabalho do shopper e saiba vender isso no momento em que você vai apresentar a sua proposta de trabalho, né? Obviamente que é muito importante você entender o que é que você tem mais afinidade e menos afinidade em termos de atuação na área do shopper. Então, se a sua afinidade, por exemplo, não é o cenário aí do luxo, né? Lu, minha afinidade não é marcas de luxo, eu não sou essa pessoa que vou lá no JK Iguatemi, lá no Pátio Batel em Curitiba e vou ficar falando das lojas de luxo e tal. Tudo bem, então encontra o seu nicho, sabe? Se a sua afinidade está em garimpar peças de qualidade, com custo acessível, né, e que vão valer a pena, ótimo, vai atrás disso, sabe? Por exemplo, quando eu faço as curadorias de look no meu perfil do Insta, esse é meu foco, é garimpar essas peças, né, em grandes varejistas, porque esse é o perfil muito das minhas clientes, tá? Mas que são peças de qualidade, que tem uma fibra interessante, que tem um layout interessante, né? Cada uma de vocês pode ter um foco. Tá? Eu tenho ex-aluna que o foco é o brechó. Eu quero ser aquela pessoa que sabe tudo de brechó, que sabe onde é que estão os melhores brechós, que sabe garimpar no brechó. E a cliente que me procura, ela vai encontrar em mim essa solução. Ótimo! Essa é a sua afinidade? Vai fundo. A sua afinidade é ir direto para o varejo, é atuar junto à força de vendas do varejo, massa, ó, vai de cabeça nisso, né? Ah, Lu, não, eu acho que meu negócio é só meu cliente final mesmo. É com ele que eu quero trabalhar, eu não penso em fazer nenhum trabalho para o varejo. Então, tudo bem. Então, foca no seu cliente final, vai ouvir as dores desse cliente, tenta entender o que ele está precisando, né? Bom, em relação ao mercado, né, em si, é muito importante você entender sobre as suas competências, né? E as suas competências envolvem as suas habilidades, certo? Hoje, para atuar como shopper, o curso necessário vocês já estão fazendo. O que mais que vocês precisam desenvolver em termos de competência? Já pararam para pensar sobre isso? Ai, Lu, eu estou sentindo que eu preciso de um curso de finanças. Preciso entender de grana para poder trabalhar com shopper. Ah, Lu, na verdade, eu estou sentindo que eu preciso de um curso de organização de espaços, porque eu acho que organizar espaços é organizar a nossa vida, planejar compras, é tudo. Não sei. Talvez você já tenha em mente aí algo que você ainda precisa de desenvolver. A Carlinha falando, finanças, com certeza. Legal, Carlinha. Eu, assim, de coração, te indico um curso que eu fiz, que eu amei, que foi na Conquer. Eles, inclusive, acho que estão com um super desconto agora, tá? Eu tô falando isso como ex-aluna da Conquer, aliás, como atual aluna, porque eu acabei de me inscrever no curso de inteligência emocional deles.
Ô, Lu, bota no chat, por favor, o nome do Agora, por favor. Obrigada. Conquer. É uma escola online e tem altos cursos legais, tá? E eu fiz o de finanças com eles e eu amei. Tipo assim, a estrutura O ano deles. passado eles deram inteligência emocional de graça, né? Esse Gratuito. ano também. Eu tô Ah, fazendo de graça esse ano também. eu vi lá. Eu É bem comecei, mas legal. não finalizei, não. Não, eu tô com vários cursos aí em andamento, ainda não finalizei, Ai, não. Mas é bom vocês pensarem nisso, né? Se, por exemplo, para vocês vai ser importante, Lu, na parte prática, na hora de escolher as peças, assim, eu preciso de um curso de tecidos, de aprofundar mais. A gente vai falar algumas coisas de tecido aqui para vocês, tá? Óbvio. Mas, eu preciso aprofundar mais, seria interessante eu ter essa competência. Legal, então vai estudar tecidos. Lu, eu preciso de repertório de moda, porque assim, eu não sei nada sobre as marcas de moda, de luxo, eu não sei entender de tendências, então estou precisando disso. Tenta encontrar onde é que estão seus gaps aí, para você acoplar a sua formação como shopper competências, tá? O que você tem interesse em aprofundar, ok? Não se esqueça disso, né? Também é bem importante, gente, vocês tentarem desenhar um pouco a persona, né, do trabalho de vocês. Vocês vão atuar no mercado oferecendo esse serviço para homens e mulheres? Só para mulheres? Que idade essas mulheres vão ter? Aonde elas se encontram? São mulheres da sua cidade? São mulheres que estão espalhadas pelo país e pelo mundo? São brasileiras? São estrangeiras? O que isso vai te exigir, né, em termos de entender a cultura, tá, de localidade, né, de onde essas mulheres se encontram, tá? Que problemas você está buscando solucionar? Então, acho que encontrar as dores aí das clientes, né, e falar sobre isso é importante. Se você tem concorrentes, eu tenho uma boa notícia para vocês. Poucas são as pessoas que estão focadas no trabalho do shopper. Consultoria tem muita gente, muita. No shopper, menos, tá? Tem pouca gente. Então, talvez, né, você pode ser aquela pessoa que vai desenvolver um perfil do shopper mais do que do perfil de consultora. Eu vejo muita gente, assim, falando até hoje só de cores, né? Só cor, cor, cor. E existem outras dores que estão espalhadas por aí, especialmente considerando compras, né? Que eu tô vendo que as pessoas ainda não estão explorando, tá? Inclusive, no cenário atual, uma dor frequente aliás, são duas, né? Assim, as mais frequentes. Uma é gente que desenvolveu impulsividade no consumo em vista da pandemia, tá ansioso, tá em casa, começou a comprar mais do que costumava comprar. E pessoas que estão precisando urgentemente de planejamento, porque estão, né, com a grana mais encurtada e estão precisando de readequação na vida profissional, né, readequação de imagem, e não sabem por onde começar. Não sabem o que tem no guarda-roupa que funciona, não sabem o que deveriam comprar, tá? Pessoas que estão se reposicionando profissionalmente aí no mercado e que estão precisando de orientação. Então, assim, nós temos esses gaps atuais aí para vocês trabalharem, certo? Então, é legal vocês tentarem desenhar um pouco isso, né? Pensar em que público vocês vão almejar. E se vocês vão ter um nicho específico. Por exemplo, dentro das compras, eu quero atuar, Luísa, sendo essa pessoa que vai mapear as marcas plus size. É um nicho. Eu quero ser a pessoa que vai mapear ofertas de peças e de designers, né, para moda inclusiva. Então, para pessoas que têm deficiência física, porque existem, né, questões muito características assim de quem tem deficiência física, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que passa, né, a vida sentada na cadeira de rodas, o tipo de peça para auxiliar ir ao banheiro, para não apertar ali e atrapalhar a circulação sanguínea, tudo isso entra, né? É um outro nicho. Lu, na verdade, eu vou me especializar em moda e maternidade. Bom, diria para você que tem muita coisa para abordar, né? Pelo que eu observo, tá? Porque não é meu foco, mas eu vejo muita informação com muitas ex-alunas que eu sigo, né?
que são mães, que estão grávidas, inclusive. A Poliana Avelar é uma delas. Não sei se vocês seguem ela no Insta. Ela tá grávida agora, e aí tem várias coisas, tipo o tipo de pijama, o tipo de sutiã, absorvente no sutiã, faixa para colocar na calça para não perder a calça jeans. Gente, eu já vi colar acessório para maternidade, porque, né, o bebê está no colo, ele puxa o colar, então ele bota o colar na boca, aí não pode ser um material tóxico. Então já existem acessórios para as mulheres que são mães que o bebê pode botar na boca, pode puxar e dificilmente vai arrebentar. Olha que maluco. Então tem muita coisa interessante, né? E que vai ter aí uma gama de mercado aí em termos de marcas que vocês podem pesquisar e ser esse canal, né, para esse cliente, tá? Então pensar em com quem vocês vão trabalhar e o que especificamente vocês querem abordar, tá? Bom, sobre os serviços de vocês, né? Eu já tinha pedido para vocês pensarem numa possibilidade de serviços, trabalhar com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem algumas outras coisinhas que eu acho que são interessantes de vocês considerarem. Que recursos você precisa hoje para ser um personal shopper? Eu diria ter um computador decente. Por quê? Porque você vai precisar, né, de montar material, pesquisar em sites, né, compras, etc. Então, junto com um computador que funcione, internet de qualidade. Certo? Então, isso também seria interessante para você. E, obviamente, um celular, um bom celular que te dê aí possibilidade de fazer fotos, vídeos, né, com uma boa capacidade de captação de imagem, com memória, um bom plano de telefone celular, porque você vai precisar de internet no celular também, né, em algumas circunstâncias. E alguns aplicativos, né, gente, que serão mão na roda aí para você fazer os seus atendimentos. Por exemplo, já existe um aplicativo que tira as medidas da pessoa. Você, como shopper, vai precisar das medidas, tá? Depois eu passo para vocês. Então, é legal você já pedir a pessoa para baixar. Na verdade, nem é você que vai precisar desse aplicativo, né? Trabalhando à distância, você vai pedir a pessoa para baixar esse aplicativo, ela mesma vai usar esse aplicativo para tirar as próprias medidas. Então, veja como é que a tecnologia já facilitou. Ah, Luísa, cor, eu não entendo muito de cor, como é que eu faço? Já tem aplicativo hoje que você aponta para a cor, ele já sugere combinação de cores. Então, entender essas ferramentas, tá? Tem hoje aplicativo, inclusive um que é de uma ex-aluna nossa, acho que chama Keep Closet. Você tira foto da sua peça, né, e monta um guarda-roupa virtual. Então, isso já adianta o trabalho de vocês também. Então, e tem uma coisa que eu acho que é bem interessante do shopper, né, gente? Na consultoria de imagem, tem muitos materiais que são caros, né? Tecido, cartela de cor, tem uma série de materiais que oneram muito, né, no trabalho da consultora. No shopper, não. No shopper, o que você precisa é de computador, internet, celular e muita pesquisa. Pesquisa de marcas, de produtos, etc, né? Os recursos são simples, tá? Agora, obviamente, se você vai ter aí um determinado nicho, por exemplo, eu vou ser a shopper de maquiagem, especialista em coloração pessoal e maquiagem, tá? Então, olha, se você quiser fazer a coloração comigo e comprar as maquiagens de maneira assertiva, eu sou a sua shopper, tá? E aí, obviamente, você vai ter que ter um material de coloração, talvez você seja uma revendedora de uma marca de cosméticos e você própria vai ter que fazer um investimento aí nesses produtos, então isso também é uma possibilidade, certo? Mas, em geral, né, os recursos para a gente trabalhar como shopper, a princípio, eles são simples. Fica mais complexo, gente, se a gente precisa de se deslocar, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um acompanhamento em compras ou uma pré-seleção de itens numa loja, eu vou precisar de algum meio de transporte, público, Uber, privado. Aí você já vai ter outros recursos necessários, né? E com isso, alguns custos adicionais. Custo de gasolina, de estacionamento, de manutenção do veículo, da parcela do veículo, se você for comprá-lo, né?
Então, você tem outros custos aí, dependendo do que você precisa de exercer. O que eu te digo é que dá para a gente fazer todo o trabalho de shopper online, né? A gente não precisa necessariamente ir para o presencial, né? Embora muitas das coisas, né, em termos de moda, são interessantíssimas no presencial. Experimentar a peça junto ao cliente, ver o caimento e tudo mais, faz diferença, né? Mas em vista do cenário atual, há muitas outras possibilidades, tá? Que a gente pode muito bem trabalhar em cima delas, ok? Precisa de um espaço para ser personal shopper? Não, gente, vocês não precisam de uma sala para atuar como personal shopper, tá? O que eu sugiro a vocês é vocês terem um ambiente interessante para trabalhar em casa, né? E estruturar esse ambiente. De alguma forma, vocês podem fazer isso, né, com baixos custos, tá? Então, o que você vai precisar? De uma boa mesa de trabalho, às vezes de uma espécie de cenário, né? Um lugar que seja interessante, uma iluminação, como eu sempre utilizo aqui, uma iluminação artificial para auxiliar os encontros que você vai ter com o seu cliente. E aí vão entrar algumas assinaturas, né? Assinatura de algum tipo de aplicativo de reunião, embora, gente, isso não é tão urgente, tá? Vocês conhecem um aplicativo, um site chamado Whereby? Deixa eu mandar aqui para vocês no grupo nome, ó. Tá lá, tá? O Whereby, você faz o seu cadastro e você realiza a reunião com tempo ilimitado de maneira gratuita. Ok? Tem Skype, né? Tem a própria ligação do WhatsApp. Eu não gosto de fazer pelo WhatsApp, tá? Por quê? Porque enquanto eu tô falando com a pessoa, entram as mensagens, eu me distraio. Então, eu uso muito o Whereby, que é um recurso gratuito, para fazer reuniões. Eles aceitam até 3 pessoas com tempo ilimitado. E óbvio que tem um plano de assinatura se você quiser fazer reunião com mais pessoas, tá? Aí vale você observar os custos, né? Se o Zoom é mais em conta, se o Whereby é mais em conta. Você tem Google Meet, você tem uma série de ferramentas hoje para trabalhar no online, né? É óbvio que aí você vai precisar de uma boa conexão, o ideal é que seu cliente também tenha, porque senão fica difícil, né, de atender. E ter um ambiente interessante, um ambiente confortável para você investir, gente, numa ergonomia, né, uma cadeira decente para você trabalhar. Isso é investimento no seu trabalho como shopper. Você vai passar muitas horas no computador, não só produzindo conteúdo, mas pesquisando produtos, tá? Enfim, tem várias coisas que vocês podem, né, considerar em termos de recursos e fazer uma listinha para você estabelecer a ordem de prioridade. O que eu diria que é prioridade? Boa internet e bons equipamentos de trabalho, né, celular e computador. Isso é a sua prioridade. Ter um cenário, bom, é interessante? Mas não deveria ser a sua prioridade, tá? Porque se você não tiver cenário nenhum, vai o seu rosto e um fundo liso. E tem uma dica também, às vezes o cenário é tanta coisa que a pessoa não olha, não presta atenção no que você está falando, tá? Então, cuidado para você também não hiperlotar esse cenário e a pessoa, né, está com você, ela perde totalmente o foco ali da conversa. Eu falo isso porque eu observo isso muito hoje no jornalismo, né? Às vezes a pessoa está com um fundo que é uma biblioteca incrível, e como eu gosto muito de livro físico e tal, eu fico tentando ler assim, os títulos que a pessoa tem, passeio nos enfeites todos que a pessoa tem, né? Isso tudo, gente, influencia na concentração, e aí a mensagem que ela está passando ali fica perdida, tá? Então, cenário, gente, também não precisa de muita coisa, tá vendo? Porque o foco principal para você fazer um vídeo, né, no seu Instagram, etc., é a sua fala, é o conteúdo da sua fala, tá? Bom, concorrentes, meu conselho, pesquise, veja quem está trabalhando com a parte de shopper, de compras, né? Mas cuidado para você não ficar focada demais nos concorrentes, né? Porque às vezes a gente fica se comparando tanto e pensando, nossa, fulano está fazendo isso. Nossa, olha, fulano está conseguindo isso. Nossa, eu não consigo isso. Você vai pirar e não vai conseguir executar o seu trabalho. E se tem uma coisa que a gente não pode presumir, é só pelo que a gente está vendo, a gente achar que a pessoa está tendo sucesso absoluto. Ninguém está vendo o corre, né? Às vezes o vídeo está incrível, mas ninguém viu o corre. Ninguém sabe o que essa pessoa está passando. E no cenário atual, gente, está todo mundo passando altas bads.
Então, para de achar que você tá para trás, que seu trabalho está atrasado, que você não sabe fazer o suficiente, né? Chega dessa síndrome de impostora, sabe? Tipo, não, o que eu faço não é o suficiente, não é verdadeiro, porque olha o que o fulano tá fazendo. Fulano tá fazendo dele lá, você faz o seu cá. Tem muita gente no mundo e você vai encontrar o seu público, vai ter gente que vai gostar de você, do seu jeito de se comunicar, que vai encontrar em você uma conexão, que vai ter afinidade com o seu trabalho. Então, olhe para o que as pessoas estão fazendo, sim, mas cuidado para esse não ser o seu maior foco. O seu maior foco é você, é o seu trabalho, é o que você vai desenvolver. Né? Lembrando que você também não precisa de fazer ele todo sozinha. Talvez você encontre parceiras, talvez você queira desenvolver um projeto em conjunto. Nada te impede de trabalhar em conjunto, né? Você não precisa ser uma shopper sozinha, solitária, tá? Em relação a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, eu já passei essa tarefa para vocês, está lá no módulo 3. Não se esqueçam de entrar e fazer, tá? Para a gente dar continuidade, né? E tenha metas, tenha objetivos, né? Quais são as suas metas? Suas metas são agora estruturar a sua marca, ter o seu home office aí bacana, bem planejado, porque tá faltando uma cadeira decente, tá faltando uma internet bacana. Entenda, gente, que a meta nossa não precisa ser de cara ter o cliente. Porque às vezes não adianta você querer ter o cliente, né, se você não tem uma estrutura mínima, básica, para poder trabalhar com qualidade, né? Óbvio que a gente pensa muito em ter o cliente e ter o resultado, porque a gente precisa da grana para poder pagar as nossas contas. Isso é óbvio, né? Mas às vezes a gente parar um pouquinho, pensar, planejar, ajuda. Porque se você sai, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é você bombardear informação no seu Insta que não atinge esse cliente, que não faz sentido para ele, né? Então, o que adianta você sair correndo atrás desse cliente, mas sem saber que cliente é esse e sem ter os recursos mínimos necessários para estruturar o seu negócio, o seu trabalho, tá? Então, pense em metas, né, em objetivos que sejam, obviamente, alcançáveis, né? Não pira também. Tipo, estou começando agora, eu tenho que ter 10 clientes em 15 dias. Para que você vai se dar essa meta, sendo que você está começando, seu Instagram está tímido, você ainda está pegando o manejo da coisa, você ainda tem dificuldade para fazer um vídeo na internet, né? Então, calma. Estabeleça metas que sejam viáveis, um passo de cada vez, né? Minha avó sempre dizia isso, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, é de pouco em pouco, sabe? Cuidado para você não achar que você tem que, sabe, explodir de uma hora para outra. É processual, né? Processual. E curta o processo também, porque nele tem muito aprendizado, nele tem muita coisa para você entender e às vezes até recalcular essa rota aí, tá? Mas não ter nenhuma meta, nenhum objetivo, aí também não dá, né? Então, estabeleça algumas metas. Então, por exemplo, no meu momento atual, a minha meta é reestruturar a minha marca, porque eu tinha uma outra marca, eu tinha feito um outro investimento significativo quando eu tinha a Plural. Então, agora eu estou reestruturando a minha marca Autenticidade Visual. Então, já tem algumas coisinhas prontas, outras estão em andamento. Eu tenho como meta, né, deixar o Clube do Livro funcionando, porque é uma coisa que me move, que tem a ver muito com o meu propósito, tem me gerado um engajamento muito legal. Eu tenho como meta hoje, o meu espaço de escritório eu já consegui montar, e foi esse ano que eu consegui, tá? Ano passado era tudo muito improvisado. Eu estava dando aula ano passado com o computador em cima da cama e eu sentada na frente do computador. Esse ano, o que isso me rendeu? 2 tendinites horrendas nos punhos, de péssima ergonomia, tá? Não tinha um ambiente adequado. Estava num apartamento menor, então, assim, eu e meu marido dividindo atividades online estava muito mais complicado. Então, tentar planejar esse ambiente de trabalho. Não adianta ir para o pau sem ter um ambiente pronto, tá? Mínimo que seja, com os recursos necessários. Não precisa comprar tudo novo. Tem muita coisa usada por aí que você pode aproveitar para montar o seu espaço de trabalho, né? Então, se organize primeiro, respira, põe ordem na casa, para você pensar na meta do seu primeiro cliente, certo? E custo, quanto cobrar? Tá aí um
pânico, né, galera? Um pânico para muita gente. Não sei quanto cobrar, Luísa. Quanto ganha um shopper? Quanto eu devo cobrar por esse serviço? Olha, você sabe que nós estamos carentes de pesquisa de mercado sobre isso, né? Ontem nós tivemos uma reunião na FIP Brasil e já foi falado, vocês estão precisando, né, de ter uma equipe para desenvolver pesquisa para entregar isso para os associados, quanto que se cobra em cada estado e etc. Coisas que eu diria para vocês que são interessantes. Você não precisa pesquisar, gente, quanto se cobra somente o profissional da sua área. Você pode pesquisar quanto se cobra profissionais afins. Exemplo, quanto se cobra para se fazer um trabalho de consultoria de imagem? É um parâmetro para quem trabalha com shopper, até porque o shopper está dentro desse processo. Quanto se cobra para fazer um trabalho de visagismo? Quanto se cobra hoje num salão, se a gente fosse pensar em número, né, em quantidade de horas e custo total do processo, para você fazer uma coloração capilar? Quanto custa? E aí você, obviamente, vai fazer essa pesquisa considerando o seu mercado de atuação, né? Um alerta que eu dou para você. Nós estamos vendo, em vista da pandemia, um cenário de grande divisão financeira, uma diluição do poder de consumo, um aumento, tá, de camadas aí sociais que vão consumir itens mais populares e, ao mesmo tempo, pessoas que já eram muito ricas ficando ainda mais ricas. Sim, a gente vai ver mais desigualdade, tá? Quem estava com uma renda um pouco melhor, hoje está enfrentando sérias dificuldades, ok? O que isso traz para a gente de alerta? É que você tem possibilidade de atuar no mercado de luxo, mas você também pode pensar um jeito de trabalhar oferecendo serviços mais encurtados, né? A um preço um pouco mais acessível, ou, se não é o preço, a condições de pagamento mais acessíveis, certo? Porque, obviamente, que a gente tem que olhar para esse contexto e pensar, bom, não adianta eu oferecer um serviço de shopper que vai custar 10 mil reais. Dependendo do público aí que eu quero atingir, eu não vou encontrar esse cliente nesse cenário atual. Mas o que eu posso oferecer de curto, né, prazo, que me exija menos horas e que seja interessante, que seja acessível? Tenha sempre uma oferta de serviços, gente, acessível no seu pacote. Sempre ofereça aí, né, uma possibilidade de um trabalho curto, né, entre você e esse potencial cliente e que te abra portas. Então, não foca nesse processo completão só do shopper, que é objetivo em compra, planejamento financeiro com a organização das listas, triagem do guarda-roupa, pré-seleção de itens, acompanhamento em compras, montagem de looks pós-compras. É maravilhoso a gente fechar um trabalho completo desse, tá? Mas não necessariamente você tem que ir só por esse lado. Entenda que você vai precisar de ter aí, no momento em que você vai criar uma oferta comercial, 3 possibilidades do seu cliente fechar com você. Uma mais popular, uma intermediária e uma mais cara. E, obviamente, que quanto mais você vai crescendo na sua oferta aqui, né, em termos de custo, melhor vão sendo as suas condições de pagamento e, às vezes, até o valor da sua hora de trabalho aqui, ele pode ficar um pouquinho mais diluído, né, um pouquinho mais em conta, tá? Como que isso funciona na prática? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo banal. Se você é consultora de imagem e vai atuar como shopper, você pode oferecer um serviço de só fazer o teste de cor e indicar produtos específicos para aquele cliente em termos de maquiagem dentro da cartela dele. Esse seria um popular, um básico, certo? Junto com isso, o que você poderia fazer aqui no intermediário? Analisar o que ele já tem, né, fazer uma triagem dos produtos de maquiagem que ele já tem, fazer uma lista de compras, fazer uma pré-seleção de itens e entregar para ele essa pré-seleção. Não vou fazer um acompanhamento aqui, mas eu já planejei para ele todo o processo de compra dele, tá? E por último, eu vou fazer tudo isso aqui, mais o acompanhamento em compras e mais um curso de automaquiagem. Tá vendo como é que a gente foi fazendo uma coisa gradual, né? Então, é legal vocês pensarem nessas ofertas graduais. Por quê? Porque você tem uma oferta de entrada,
que é o popular, que pode te ajudar, o que é alavancar outros processos, né? E você vai ter um mais completão. Claro que você vai ouvir o que seu cliente tem a dizer, o que ele tem de demanda, para você direcionar a ele o que é importante dele concluir ali em termos de processo. Por quê, gente? Às vezes o seu cliente está precisando, eu nunca sei o que comprar de maquiagem, eu tenho muita coisa que eu nem sei se tá vencido ou não, estou precisando de foco na minha maquiagem, até porque eu compro muita coisa, mas eu não sei me maquiar. Olha o que seu cliente está te falando. O que ele está precisando? Do completo, não é? Então, ouvir esse cliente vai ser fundamental. Por quê? Porque para o cliente que já te disse que ele precisa do completo, por mais que você queira fechar o trabalho, né? E aí, óbvio que o popular aqui ele vai ser um atrativo, você tem que pensar que esse cliente potencialmente te compra aqui no completo. Mas como que você vai convencê-lo? Olha, fulano, você tem essa e essa demanda. Então, reproduzir o que ele está te trazendo como demanda, né? Repetir mesmo a fala dele com palavras similares. Você me disse que está precisando disso, você está precisando disso assim assado. Falar do que isso tem de valor na hora que você entrega esse serviço. Então, olha, com o meu serviço, a gente vai fazer essa triagem, a gente vai definir um foco para essas compras, para você evitar o desperdício. A gente vai ter assertividade nessas maquiagens por conta do teste de coloração. Né? Isso para você vai ser um benefício de longo prazo, porque isso é permanente. Né? Você fez uma coloração, a sua coloração permanece, entende? Então, ir argumentando. E aí, o que você vai falar para ele? Eu vou te fazer uma proposta para o meu serviço completo, irresistível, com uma condição de pagamento incrível. Claro que tem outras possibilidades, você vai avaliar e a gente vai conversar depois, tá? Mas vendo a sua, né, necessidade, eu acredito que eu posso te entregar um serviço que vai te trazer benefícios de médio a longo prazo. Pronto, gente, olha o jeito que você negociou. Por que eu estou falando isso? Às vezes, né, a gente fica já com medo da negociação e já quer oferecer o mais barato de cara. E às vezes o seu cliente vai te pagar o outro, mulher, né? Para que você tem que pensar só no mais em conta, tá? Óbvio que você vai pensar nisso por conta do contexto, né? Mas escuta o seu cliente. Às vezes o que ele está te pedindo, né, não está no mais barato. E você tem que falar isso para ele. Olha, eu tenho outras opções de serviço, mas essa aqui te atende melhor. Para o que você está buscando, essa aqui é mais viável. Isso, gente, define até o modo como você aborda ali, muitas vezes, né, o cliente, ou como você retorna a esse cliente. Geralmente, como que isso se resolve na prática? Cliente que chega e só me manda assim, quanto? Eu não costumo falar. Eu, Luísa, tá? Fala assim, oi, fulana, tudo bem? Olha, depende muito do que você está procurando. Vamos conversar a respeito? Quero te apresentar minha proposta, entender um pouco o que você está buscando, sabe? Eu prefiro ir para negociação do que entregar o custo direto. Mas talvez a sua estratégia é mais agressiva. Você já vai falar, olha, tanto a condição é essa, já vai ter um preço pronto para mandar. Cada um aí vai ter um perfil, né? De tudo, o que eu estou dizendo para vocês é que para a gente entregar o preço do nosso serviço, a gente tem que saber ouvir o que o cliente está buscando, né, na hora em que ele procura a gente, e saber vender a nossa melhor oferta, né? O nosso melhor trabalho ali, obviamente com o interesse de ganhar bem, né? E saber como entregar isso. Então, ter possibilidades aí de parcelamento, saber como é que você vai, né, ter esse manejo com esse cliente. Mas, para eu saber o custo da minha hora, né, de trabalho, eu preciso de ter uma série de estudos aí, né, de cálculos. Não adianta vocês quererem trazer isso só se baseando no concorrente, tá? Como não tem uma pesquisa de shopper, tá, específica de quanto que se ganha, né? Eu vou me basear aqui na pesquisa que existe da ICI, que é a Associação Internacional de Consultoras de Imagem, tá? Que vai dizer que no Brasil, mas não é uma pesquisa muito aprofundada, tá, gente? Não tem assim por região, por estado, nem nada. Mas no Brasil você tem consultoras iniciantes que cobram 100, tem consultoras iniciantes que cobram 150, e tem mais experientes que vão cobrar 250 até 450. Ok? É porque se cobra 100 que eu tenho que cobrar 100? Não. A gente vai ter que pensar uma série de coisas, tá? Você vai ter que fazer um cálculo das suas despesas hoje, fixas e variáveis, né, do seu negócio.
Você vai ter que pensar nos investimentos, o quanto que você precisa de ter aí de investimento mensal para você continuar estudando, para você montar o seu cenário, para você comprar livros, para você melhorar o computador que você tem hoje. Então, investimentos têm que entrar aí na tua conta, né? E, obviamente, que você vai chegar a um valor que eu preciso disso aqui por mês para eu pagar as minhas contas fixas, pagar as minhas contas variáveis, né? Ter investimentos, certo? E, obviamente, né? Viver, sobreviver, ok? Quando você tem isso aí, você entende qual seria o salário ideal para você viver hoje, certo? Vamos fazer isso na prática? Pega um papel e uma caneta aí. Vamos fazer isso juntas, tá? Lu, quando você fala desse valor a hora, né? Isso? Isso. A hora, pelo amor de Deus, não é o projeto, não. Agora, nunca vocês vão colocar a hora lá na proposta de negócio de vocês, tá? O valor da sua hora é seu. Você vai discriminar lá o valor do projeto, do atendimento, tá? Vamos lá, gente. Vocês sabem que dentro das finanças nós temos alguns métodos, né? De noção aqui de custos, etc. Que métodos são esses? Vocês já ouviram falar no método 50, 30, 20? 50% do que a gente ganha são com os nossos gastos fixos, tá? Gastos que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Ok? 30% são os variáveis. O que é gasto variável? Não são fundamentais à nossa sobrevivência, mas são coisas que a gente gosta de consumir, né? Que tem a ver com os nossos valores, tá? E óbvio que a gente precisa de ter um pouco desse prazer aí, né? Aliviar as nossas tensões, etc, tá? Dentro de um planejamento tudo é possível. E 20% do que a gente ganha tem que ser investimento. O que é investimento? Fundo de emergência. Que fundo de emergência é esse? Se eu tiver alguma circunstância em que eu não tenha como trabalhar por 6 meses, pelo menos, eu tenho grana para me sustentar por 6 meses. Para pagar pelo menos os meus gastos fixos. Esse é seu fundo de emergência. O que mais que entra no seu investimento? Meu amor, fundamental, tá? Você ter no seu investimento uma previdência. Como profissional autônoma, isso é primordial. Eu contribuo hoje com a pública e a privada. Então, eu pago INSS e pago um plano VGBL para mim. Ok? É um investimento, que você tem que pensar no seu futuro, né? No envelhecimento e tudo mais. Espero que você tenha o privilégio de envelhecer, né? O que mais? Eu posso pensar no meu investimento, uma parte ali, de ter uma grana para poder pagar um curso, para eu poder, né, bancar um sonho que eu tenho de, sei lá, eu quero estudar com fulano de tal, eu quero estudar fora, eu quero comprar tal livro que é mais caro, enfim, eu quero ter um espaço bacana para eu poder fazer os meus vídeos. São sonhos, não é? Sonhos estão dentro dos seus investimentos aí também. Ok? Pode ser, né, também, olha, com o meu trabalho eu tenho um sonho de conhecer tal lugar, eu tenho que uma viagem que eu quero fazer, alguma coisa, né, do tipo. Isso faz parte de um investimento ali que você vai ter que colocar, né? Gastos fixos. Então, agora vamos começar a fazer uma conta rápida aí. Você trabalha de casa? Porque eu não tenho sala hoje mais, eu já tive. Não tem. Então, hoje, o meu trabalho, né, o fixo dele é despesa de casa. Então, vamos supor, você vai ter um aluguel ou uma parcela do imóvel, né? Quanto ela te custa no mês? Luísa, não sou eu que pago, hoje quem tem maior renda aqui em casa é meu marido, sei lá. Não importa, você vai colocar aí na conta, porque você vai pensar que você vai ter que calcular a sua hora como se você estivesse sozinha na vida, tá? De maneira, você tem que pensar na sua independência, certo? Então,
Bota aí o valor do seu aluguel. Eu vou botar aqui um valor fictício, tá? 2.000 conto no aluguel. Você paga condomínio? Quanto que custa? Vou botar aqui 500. IPTU, você paga a parcela mensal? Vamos supor que a minha aqui é 100. Então entra, tá? Toda a sua moradia é um gasto fixo essencial. Você precisa de moradia, não precisa? Para sobreviver. Então, isso entra no seu fixo. O que mais que você precisa? Conta de luz. Todo mês ela entra ali, né? Você vai saber mais ou menos uma média, né, gente? Porque ela pode ter uma variação, mas é um gasto fixo, né? Você precisa de pagar a luz todo mês, tá? Então, bota uma média aí da sua luz. Sua conta de água tá no seu condomínio? Se não tiver, ela é um gasto fixo que tem que entrar aí, tá? Então, a água vai ter que entrar se ela tiver fora do seu gasto aí do condomínio, que às vezes a água já vem dentro do condomínio, da taxa do condomínio, né? Pronto. Alimentação. Você precisa de comer, não precisa para sobreviver? O que você vai colocar aqui? O essencial, né? Uma média aí com o seu supermercado básico, tá? Então, se você nunca prestou atenção no seu supermercado, vai ter que prestar. Aliás, nesse cenário tem que prestar mesmo, né? Então, o que é o essencial do supermercado? Não vai entrar o biscoitinho, né? Amanteigado lá da Holanda que você pode comprar, o vinho, porque isso não é a sua sobrevivência, né? Mas o básico, essencial. Por mês, o essencial para eu ter uma comida aqui dentro de casa, saudável, né? Que me garanta as refeições, é X. Então, isso entra aqui no seu gasto fixo, tá? O que mais que pode entrar no seu gasto fixo se você atua de maneira independente, né? Se você for fazer um MEI, que é um microempreendedor individual, né? Para ter um CNPJ, você vai ter um gasto fixo que atualmente corresponde a R$60 mensais, tá? Luísa, eu preciso fazer o MEI para atuar como shopper? Não. Não é obrigatório. Você tendo cliente final, você vai fazer um contrato com CPF e emitir recibo simples, tá? Acontece que aqui, se você vai atuar no varejo, o varejo costuma pagar por CNPJ, especialmente os grandes varejistas, tá? Então, você vai ter que emitir nota fiscal. E aí, você vai precisar do MEI, tá? Do contrário, para que você vai botar R$60 a mais na sua conta, né, de fixos, só para você ter um MEI? Se ele não é útil para você, não tem problema, tá? Tem uma questão do MEI, gente, que é a questão do imposto, né? O MEI, ele te permite ter no ano uma renda bruta de R$81 mil sem taxação de imposto. Na verdade, você vai pagar esse imposto dentro do CNPJ, da parcela do DAS, né? Que é R$60, ok? Passou de 81, aí você já entra como Simples Nacional. Claro que você vai ter uma outra, né, rentabilidade aí, mas também uma outra taxação, ok? Então, se você ganhar mais de 81 mil atuando como consultor e shopper no ano, você vai ter que mudar o perfil da sua empresa. Se você ganha menos, então você vai ter que ter o MEI, tá? Se não é o caso, não vou ter o MEI, porque eu não quero ter essa despesa fixa agora, não posso arcar com mais essa despesa fixa. Beleza? Você vai rever isso aí, tá? O que mais que pode entrar no seu fixo? Internet. Porque é essencial para a sobrevivência do seu negócio. Sem internet você não trabalha, mulher. Então, bote a internet aí, tá? Então, a internet pode entrar no seu fixo. E a sua conta de celular, né? Ela vai ter que entrar. Certo? Você precisa disso para trabalhar. O que você pode fazer, né? Se você está pagando, igual eu estou pagando 180 conto de celular, você pode mudar o plano, que é o que eu estou fazendo. Né? Se a sua internet está mais cara, liga e negocia, certo? Mas coloca isso aí no fixo, tá? Eu vou botar aqui, ó, só uma luz 180, sei lá, vou chutar uma alimentação aqui, R$500 no mês, o que obviamente não corresponde à realidade do dia de hoje, R$60 de MEI, tá?
Internet, vou botar aqui 200, e celular, meu plano vai passar a custar 50 conto. Pronto. Vamos para as variáveis. O que é variável? Coisa que você gosta, mas que, né, você pode segurar a onda, rever. Seu salão é variável, viu, gatinha? Você pode encontrar meios de economizar, não ir. Ir de 15 em 15 dias. Eu tô falando isso, gente, porque eu não tô indo por causa da pandemia mesmo, tá? Mas se eu puder, eu vou toda semana, que eu adoro salão. Mas aí tem que olhar, né? Que salão é esse que Eu você tá ainda indo? bem que eu tenho mãe cabeleireira. Pronto, já economiza, né? O que eu fiz? Muitas coisas eu aprendi a fazer sozinha, gente. Muitas coisas eu aprendi a fazer sozinha para me ajudar a ser mais econômica aí no salão, né? Mas tem coisas que eu já tentei e nunca consegui. Por exemplo, fazer a unha eu nunca consegui fazer sozinha. Então, beleza, mas seu salão é um gasto variável, né? Você pode, não é essencial à sua sobrevivência, é um cuidado com a sua imagem, é claro, mas você pode ter aí variantes, né? Você pode procurar serviços mais em conta, você pode pensar na frequência, você pode tentar fazer algo por conta própria, então o salão é variável. Gasto com roupa, acessório, você gosta de comprar todo mês uma coisinha? Eu adoro coisinhas novas, né? Mas é variável. Certo? Então, você pode estabelecer uma meta. Por mês eu vou me permitir isso, X, etc e tal, tá? Então, roupa ali entra no variável, tá? De vez em quando eu tô fazendo uma graça, né? Eu vou de vez em quando, uma vez no mês, num restaurante, num dia que tá mais vazio aí, que eu, né, não quero aglomerar nem nada, mas eu vou. Esse é um gasto variável. Comer fora é sempre um gasto variável, tá? Então, ele vai ter que entrar aí na sua continha. Quanto você está gastando nessas idas fora, né? Cafezinho fora e tudo mais. Então, isso entra no seu variável. Outras coisas podem entrar aí, tá, gente? Eu estou fazendo um basicérrimo, porque eu não sei, por exemplo, mensalidade de menino em colégio, tá? Gasto com pet, né? Se, por exemplo, você tem um Curso, gasto né? fixo. Curso, livro, Se essas você tem coisas uma variáveis. parcela, o curso vai ser um variável, né? Ele vai entrar temporariamente ali no seu orçamento, tá? Ok? Gente, lembrei de gasto fixo, importantíssimo. Se você pode pagar, porque tá o zóio da cara, plano de saúde. Importantíssimo, né? Se possível, bota aí o seguro de vida. Sabe por quê? Quem é autônomo, né? Se adoece, acontece alguma coisa, não tem CLT. Então, o seguro de vida, ele vai ser interessante sim, tá? Para você ter ele aí como parte do seu custo. Gasolina também. Então. Transporte, ele pode ser fixo ou variável, né? Se você, por exemplo, se desloca todos os dias para o seu trabalho, você já sabe qual é esse trajeto, você já tem uma dimensão, né, do quanto que você gasta de gasolina por mês por conta desse mesmo trajeto que você faz todo dia. Se você já sabe quanto que você gasta por mês de estacionamento, você já tem uma parte do seu fixo aí com transporte. Você também tem que pensar que a manutenção do seu veículo, né, de tempo em tempo, é um gasto que você tem que ter, certo? Agora, se você trabalha mais de casa, ocasionalmente você vai, né, no shopping para selecionar produto, etc. Às vezes você nem tem carro, então esse vai ser um gasto variável, tá? Ok? Então, veja aí como que isso se enquadra, tá? Nos seus investimentos, você vai ter que fazer um cálculo aí de algumas coisinhas. Por exemplo, tá, gente? O meu INSS, ano passado, ele estava proporcional ao salário mínimo vigente. Então, eu pagava R$210 de INSS. Isso significava, né, que eu pagava 210 mais 60 do meio. Então, um total de 270. Do mesmo jeito que eu pago essas duas coisinhas, né? 270 eu contribuo para minha previdência privada no mês. Ok?
Então, do mesmo jeito que eu dou para o público, eu dou lá no privado, tá? Você pode fazer outros aportes no seu VGBL, no seu INSS, ok? Estou dando um básico aqui, né, em termos de investimento. Você vai ter que pensar, né, no sua capacidade aí de reserva para realizar os seus sonhos, né, e para esse fundo emergencial, ok? Mas vamos supor, pronto, já destrinchamos essa conta aí. O total dessa conta toda, para você pagar suas contas fixas, ter o seu variável, seu salãozinho de vez em quando, né, etc. E deu mais ou menos uns 5 mil reais, tá? Beleza? Se você tivesse hoje trabalhando normalmente numa empresa aí, não sei se essa é a sua realidade, né? Mas vamos supor que você contribui aí com 8 horas de trabalho diária, que é mais ou menos o que as pessoas têm, né? E essas 8 horas você, no mês, tem um total de 132 horas cumpridas, porque no mês, geralmente, você tem 22 dias úteis de trabalho. Ok? Divide para mim 5 mil por 132. Quanto deu aí, ó? R$38, arredondando. Então, uma pessoa que as despesas fixas, variáveis e investimentos, né, somam um total de 5 mil, ela tem que ter um valor hora de R$38. Não, Luísa, esse é o quanto você precisa. Quanto se cobra? No mínimo 100. Então, eu tenho uma diferença grande, né? De 38 para 100. Aí eu estou iniciando meu trabalho, o pessoal está cobrando R$100 a hora, já fiz uma pesquisa aqui na minha cidade, mais ou menos quanto que eu acredito que fique, né, e tudo mais e tal, deu R$100 aí a média, tá? Eu preciso de 38, mas 100 é quanto se cobra. Eu quero ganhar 100 a hora? Querer também é diferente, né? Então, veja bem, uma é eu preciso cobrar, outro é se cobra, outro é eu quero cobrar. Não, Luiz, a minha meta é cobrar 300 conto a hora. Beleza. Aí eu tenho uma outra pergunta. Eu posso cobrar esse valor agora? Isso iria atrair o meu público agora? Isso seria interessante? De que maneira eu poderia cobrar 300? Né? E às vezes você vai ter que pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, vamos supor que você vendeu um trabalho de 4 horinhas cobrando R$100. Então, seu trabalho custou R$400 à vista, limpo, né? Limpão, R$400. E você vendeu esse trabalho para 5 pessoas. Então, R$400, você vendeu para 5 pessoas, você ganhou 2.000. Ok? Na verdade, você estava querendo fazer um trabalho que custasse R$300 por 4 horas. Então, o seu trabalho iria custar R$1.200. Certo? E você vendeu esse trabalho para 2 pessoas. Então, você ganhou 2.400. O que esse cálculo te mostra? É que, às vezes, gente, você pode cobrar pouco e você vai ter que ter um esforço em volume de vendas. Às vezes, você vai cobrar mais, mas você vai precisar de menos pessoas para atingir uma determinada meta no mês. Né? Então, com 2 pessoas, você ganha um pouco mais do que você ganharia com 4. Talvez fazendo menos esforço, não sei, que isso tem uma série de variáveis, tá? Então, entre o que você precisa, o quanto se cobra, e aí o quanto você deveria cobrar e o quanto você quer cobrar, tem uma série de outras variáveis. Uma coisa que você tem que pensar, se R$38 é o valor da sua hora, você ainda tem que pensar num lucrinho aí, não é? Porque R$38 é para pagar todas as suas contas.
você pode começar com um lucro de 30%, tá? Então, 30% sobre 38, quanto que dá? R$50, tá? Arredondando aqui. Então, a sua hora com pelo menos 30% de lucro é R$50. Se você cobrar 100, você já está bem no lucro, não é? É como se você pudesse fazer 2 meses em um, digamos assim. Certo? Então tá, gente. Entenderam como é que faz a conta? Por isso que não dá para a gente responder quando alguém pergunta assim, quanto que eu devo cobrar? Olha, meu amor, você vai ter que analisar uma série de coisas, né? Qual é seu custo de vida? Qual é seu gasto fixo, seu gasto variável? Quanto que você está contribuindo para a sua previdência? Se você nunca contribuiu, como é que você vai fazer isso agora? Senta para fazer essas contas, pensa no lucro, faz uma pesquisa de mercado, veja o quanto você precisa, o quanto você quer e o quanto você vai cobrar. Então, não fica comparando seu preço com outras pessoas, porque às vezes tem públicos totalmente diferentes, necessidades diferentes. Entende? E aí, bota uma coisinha na cabeça de vocês. Não é porque uma pessoa cobra 450 conto a hora, significa que ela seja bem-sucedida, tá? Ou que ela seja competentíssima. Tem gente que cobra caro e o serviço é ruim. Tem gente que anuncia um custo absurdo, mas não vende tanto assim como você imagina, tá? Nada é como parece na internet, quase nada. Então, gente, cuidado para vocês não acharem, sabe assim, que a gente tem sucesso, né? E a gente sai ganhando na vida, sempre se a gente tiver, assim, a hora de trabalho mais inflada. Não necessariamente. Quanto que te custa emocionalmente isso também, sabe? Quanto que te custa em termos de tempo? Estabeleça aí as suas prioridades, pense nessas contas. Se você nunca fez essas contas, é hora de fazer, para você entender quanto que você vai cobrar, qual o salário que você precisa, e obviamente que isso vai te dar a dimensão de qual o perfil de cliente que você vai ter que trabalhar. Se você precisa de ganhar 50 e vai cobrar 100, você tem um perfil de cliente para pensar. Se você vai cobrar 300, o seu perfil de cliente é diferente. Então, às vezes, até antes de desenhar a persona do seu cliente, né? Faça as contas. Porque aí você vai saber. Porque às vezes você está pensando em uma persona, mas o que você precisa, essa persona sua não paga. Entende? Então tem que sentar, fazer as contas para você definir. E a conta é uma opção de conta, porque eu imagino que existam outros caminhos, né? Uma opção que eu estou dando é essa. Entenda o que é fixo, o que é variável, o que você precisa de pagar de investimento para garantir, né, um conforto no futuro, para garantir um sonho seu, certo? Para ter uma reserva para a vida, ok? E aí, gente, divide isso por 132 horas. No resultado, bota seus 30% pelo menos de lucro, vê o valor, vai fazer sua pesquisa de mercado, faz um balanço. Aí agora você vai pensar, pronto, eu preciso disso por mês, quantos clientes eu preciso, que cliente é esse, né? Tudo isso ajuda a gente a refletir. Fala, Carlinha. Ô Lu, eu queria saber de você, se você, como é que você faz para fazer esse parcelamento com os seus clientes, né? Assim, qual é o método? Você manda um link? Como é que gera esse link? Forma de pagamento, né? Isso, como é que você faz para fazer esse parcelamento? Vamos lá. Quais são as sugestões de empresa que você poderia passar para a gente? Nossa, hoje tem muita opção, Carlinha. Hoje tem muita opção. Porque aqui, eu acho que para eu vender, eu vou ter que parcelar aqui na minha cidade. Olha, eu acho que em qualquer lugar. Sabe, é bom ter uma opção de parcelamento. A gente sempre tem que trabalhar com parcelamento, né? Deixa eu falar para vocês uma coisa. O próprio MEI tem um aplicativo aqui, ó, chama MEI Fácil, tá? Nesse aplicativo você tem condições de ofertar pagamento, sabia? Eles têm aqui
abrir uma conta no MEI com transferência bancária, tem Pix, tem pagamento de contas, eles oferecem até maquininha de cartão, ó, cobrar com boleto. Hoje tem tudo quanto é jeito, tá? Então, no MEI você tem essa opção. Você vai ter PagSeguro, você vai ter PicPay, você vai ter, por exemplo, o Inter, né, que é a conta que eu tenho hoje, você consegue emitir boleto, você tem o Pix, né? Eu tenho hoje, Carlinha, um perfil que chama Gerência Net, que eu tinha ele desde a época da Plural. E nesse perfil lá, eu tenho um plano de cartão, entendeu? Quando a pessoa quer pagar no cartão de crédito. Então, eu preencho com os dados lá do meu cliente. E aí, como que é esse plano? Eu não pago nenhuma taxa, tá? No mês, nada. Eu fiz um plano lá em que eu recebo, a cliente paga hoje, eu recebo daqui a 30 dias. Por quê, gente? Com mais tempo demora para receber, menor a taxa, tá? Em cima do serviço, né? Você pode receber no dia seguinte, você pode receber em 15 dias ou em 30 dias. Cada um desses fornecedores, digamos assim, tem taxas diferentes, ok? Então, lá eu optei por 30 dias, porque a taxa é um pouco menor. E aí, eu absorvo desse meu plano 6 parcelas de juros. Então, o cliente, ele não paga juros dividindo em até 6 vezes. Eu acho um ótimo prazo. Por quê? Porque, obviamente, né, em 6 meses, ele já concluiu esse trabalho comigo há tempos. Hoje, no cenário atual, o que eu tenho percebido? Que as pessoas estão precisando de mais parcelas. Eu, Carlinha, não revi esse plano meu lá ainda, tá? Porque no momento atual eu estou focada em reestruturar minha marca, montar meu ambiente aqui, remodelar. Meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Remodelar o meu business, tá? Mas eu estou pensando que vai ser interessante oferecer mais parcelamento. As pessoas estão precisando de mais tranquilidade financeira, né? Mas eu lá absorvo 6 taxas, É tipo uma conta, porque eu tenho o Inter. Só que o Inter não vai ter esse link de cartão de crédito. Então. Você vai ter operadoras específicas para isso. Ai, pois é, eu entrei no Inter, mas eu não sabia que no Inter não tinha maquininha. Aí agora eu queria uma maquininha e tô meio perdida, assim, no que Aí eu você vai ter coloco. que ver algumas coisas. Por exemplo, tem um plano hoje para quem realiza venda em grande quantidade, que você paga só um valor fixo mensal e essa é a sua taxa. Então, ao invés dele cobrar sobre cada compra, sobre cada valor de compra, eles cobram um valor fixo, uma mensalidade fixa, e você recebe as suas compras Você limpas, fala digamos assim. onde? No Inter? No PagSeguro você vai ter isso. Ah, tá. Tem um outro. Eu Ixi, tem olhei tanta com o marca hoje. Stone, eu já tive PagSeguro também, mas as taxas eu acho meio salgadinha. São Eu tava, salgadas. eu tava olhando aqui o GetNet, até com a página aberta aqui, ó. Eu achei bom, assim, 2% crédito à vista. A Pronto, tem muita maquininha, opção. a Né? maquininha, você compra ela, ele volta em bônus até quitar a maquininha. É Então interessante. você tem essas opções todas, tá? E aí o que eu diria é que hoje eu acho que se você tiver um parcelamento maior, 10 vezes, 12 vezes sem juros, melhor. Né? Porque aí o pessoal consegue pagar com mais tranquilidade. Ô Lu, mas aí Certo? nesse parcelamento de 10, 12 vezes, aí os juros ficam por conta do cliente, no caso, né? Porque senão a gente acaba perdendo muita margem, não? Aí é óbvio que você, na hora de fazer o cálculo, né, do seu serviço, você vai ter que pensar nisso. Então, vamos supor, se a sua hora lá é R$ 100, mas ele vai pagar no cartão, você vai ter que calcular os juros. Você vai ter que incidir juros sobre essa hora, não é? Porque, tudo bem, na hora que ele parcelar lá, ele vai ver, por exemplo, vamos supor aqui que você vai ter uma incidência, vou botar um juros mais alto, tá? Vou botar aqui 100, ela falou 2%, eu vou botar 4%, vou botar o dobro. Então, para cada R$ 100, você vai pagar, na verdade, R$ 4 aí, não é?
Então, na hora de fazer essa conta, você vai ter que calcular o quanto que você tem de juros em cima, tá? Então, o valor do seu projeto por hora, ele não vai ser R$ 100, ele vai ser 105. Vou Entendi. arredondar Já aí, embute no tá? valor da hora, então. Porque senão você tá no prejuzão. Porque, Aí mas sua hora, se você precisa de ganhar 100, sua hora não vai chegar a 100. e na hora que eu for fazer o parcelamento, eu absorvo, para ele não ter que pagar esses juros, eu absorvo esses juros, né? Porque já vai estar Aí você embutido vai no ter que ver valor. como que você vai trabalhar, né? Uhum. Se você não quiser absorver a taxa, você vai ter que falar com ele, né? Se você absorve a taxa, você está calculando ela aqui no seu custo, não tá? Então, Sim, pronto, então você sim. absorveu a taxa, certo? Tá. Se Uhum. você não quiser absorver a taxa, você vai falar, ó, meu trabalho custa, vamos supor que ele fechou lá o de 4 horas. Meu trabalho custa R$ 400, fulano, à vista, tá? No Pix. Se você quiser, você pode dividir no cartão, tá? Mas lá você vai ter uma taxa de juros. Deixa para ele decidir. Entendi. Se você Ele não que vai quiser ver o que é absorver mais a taxa, vantajoso, ele vai ver o que é mais vantajoso para ele na hora do pagamento, né? Se vai se pagar sem os é, juros ou com juros. Luísa, eu absorvo um pouco da taxa, tá? Atualmente. Mas sim, tem muita gente que trabalha assim. Ó, esse valor aqui é o à vista. Se você quiser pagar a prazo, você arca com a taxa de juros. Entendi. Certo? Uhum. Aí depende muito, né, de como que você vai querer trabalhar. Ok? Certo. Uhum. Obrigada, Lu. Tranquilo. Então, gente, para calcular a hora do shopper, você vai ter que pensar nisso aí. Certo? Só nisso tudo. Pouquinha coisa. Bobo, né? Pouquinha coisa. Tá? Bom, na captação de clientes, gente, coisas que vocês precisam fazer. Hoje a gente está muito no relacionamento virtual, né? Então, a pessoa interagiu com você na internet, tem um tempinho para responder, para interagir, né? Para se conectar com essa pessoa, tá? E perceber muitas vezes o interesse daquela pessoa, né, no seu trabalho. Tá? Geralmente, a pessoa que é interessada, ela interage mais, ela pergunta muita coisa, ela está sempre conversando com você de alguma forma, né? Entenda que quando a gente trabalha com vendas, né, a gente tem a pessoa que já vem preparada para comprar, já me organizei, já vim pronta para fechar negócio. Tem gente que vem só para saber o preço, na pura curiosidade. Tem gente que quer estabelecer um relacionamento com você primeiro, para depois comprar o seu serviço, né? E eu diria que um caminho muito interessante é realmente estabelecer esse relacionamento. E esse relacionamento a gente estabelece hoje muito por via das redes sociais, certo? Então, você vai ter que ter paciência para conversar com vários perfis, mas estratégia também, né, gente? Cuidado para você não ser a pessoa que vai entregar todas as dicas, dar todo o caminho para a pessoa, porque ela nunca vai fechar contigo, né? Então, por exemplo, eu queria muito dicas de como comprar melhor o colete de tricô que está na moda. Aí você pega e faz uma verdadeira pesquisa de fornecedores, de uma série de coisas. Aqui minhas dicas. Para que ela vai te pagar? Você já entregou para ela todo o caminho de graça? Então tem que pensar nisso também, né? Tem que ter limite para essas dicas aí. Chegar num ponto que você tem que falar: olha, fulana, vou adorar te ajudar. Fico muito feliz de você ter me procurado, de você confiar em mim, né? Essa entrega. E o meu processo é assim, assim, assado. Vou te adorar ter como cliente, vou te passar uma proposta. Não tem que ter vergonha disso, não, gente. É o seu trabalho. Ela vai ganhar e você também. Porque é óbvio que ela vai ganhar com um bom trabalho. Não é só você que ganha quando alguém fecha um trabalho com você, um serviço com você. O seu cliente ganha também, né? E quando a gente vai para esse trabalho de relacionamento, a gente está fazendo uma pré-venda. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber entregar os nossos valores, a gente tem que saber como argumentar, né? Então é importante a gente ter algumas habilidades aí nesse processo. Ter curiosidade, ter empatia, saber escutar, né? Em alguns casos é até mais interessante você ouvir mais e falar menos. Perguntar em muitas medidas. Eu tenho muita saudade de circular em loja porque
é um lugar ótimo para captação. Ótimo. Porque você vê um bando de gente perdida que você pode estar com seu cartão na mão ali na hora, ofertando o seu trabalho, sabe? E a abordagem é muito essa, assim, de você perceber a dor de uma pessoa, você chegar e falar assim, olha, posso te dar uma orientação curta aqui? Né? Como que você... qual é a sua dúvida, sabe? Tem gente que em muitas lojas achava que eu era a vendedora da loja. Eu era a vendedora do meu trabalho. Né? Então, isso a gente tem que pensar. Né? Parar com essa crença de que a gente tá ali só para ajudar, porque a gente vive com essa ideia, né? Eu ajudava minhas amigas, então tudo que eu faço é só por pura filantropia. Eu quero ver na hora que as contas bater na sua porta, se elas vão aceitar ajuda em troca. Não vão, não. Tá? E não tem problema nenhum em ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro é ótimo, né? Fazer dinheiro é bom. Ter dinheiro na conta é muito bom, tá? Então não tem nada de errado com a gente receber, né, pelo nosso trabalho, tá? E não é só a gente que está se beneficiando, né? O cliente também está se beneficiando do serviço que a gente oferece. Então, entenda isso na hora de você, né, captar seus clientes, tá? Lembra do seu foco, então desenha lá o seu custo, né, faz a sua conta aí, veja qual é o perfil de clientes que você está buscando e perceba, se aquele cliente não é muito o seu perfil, não estressa, claro, você vai ser simpática, mas também não gasta muito tempo com essa pessoa, tá? Interage um pouco, demonstra o interesse, né, mas cuidado para você não pirar demais, né? Assim, às vezes você vai entregar muito tempo para uma pessoa que não está ali interessada no teu trabalho, né? E aí, coisas que eu já falei no início da aula, como evitar o julgamento é importante, né? Ter o seu contato, cuidado para você não ficar distribuindo o seu cartão à torta e à direito. Isso desvaloriza o seu trabalho. Vocês já viram que às vezes tem gente que entra em certos estabelecimentos e sai entregando o cartão? O que você pensa na hora? Tá desesperado. Tá desesperado, esse trabalho não deve ser tão bom assim, não. Deve estar fazendo, assim, pela pura necessidade. Cartão de visita, gente, é uma coisa estratégica. A gente não está entregando por aí, né? Também a gente não precisa ser sem noção. Vou lembrar de alguns episódios aqui. Uma vez, em plena sexta-feira, em Belo Horizonte, ô saudade, gente. Eu saí do meu espaço, estava com algumas alunas, e a gente foi tomar uma cervejinha na Savassi. Gente, sexta-feira, né? Fim de expediente, a gente estava cansada, doida para distrair, brotou do nada uma vendedora louca, Mary Kay. Brotou na nossa mesa, assim, ó. Oi, gente, vocês conhecem Mary Kay? Aí eu, tipo, sério? Agora? Não é uma boa oportunidade, né? Olha o momento, olha o horário, né? Assim, ela simplesmente invadiu a conversa. Então, essas coisas a gente não faz na hora de captar, né? A gente não invade, tá? A gente conquista, interage, né? A gente paquera esse cliente. Não é uma coisa assim, sabe? Chegou e tipo, oi, você conhece um trabalho de personal shopper? Eu nunca cheguei numa loja falando para uma pessoa assim, você sabe o que é um personal shopper? A pessoa ia olhar para mim, tipo, quem é essa louca, gente? É diferente você observar a pessoa, né? Perceber que essa pessoa tem, né, até uma linguagem corporal, um semblante que você se sente à vontade para interagir com ela, né, conversar alguma coisa. E tudo também é cultural, né, gente? Eu digo a vocês que é muito fácil interagir na Bahia. É muito fácil. As pessoas são muito abertas. Em Minas, mais difícil. São Paulo, mais difícil ainda. As pessoas são ainda mais fechadas. No Sul, mais fechadas, né? Não estou falando que todo mundo é assim, tá? Falando de maneira geral, né? Então, gente, observe essas coisas. Se você tem dificuldade para ser essa pessoa mais comunicativa, interativa, vai fazer algum tipo de trabalho que vai desenvolver essa habilidade sua, tá? Coisas que eu fiz na minha vida que me ajudaram a ser uma pessoa comunicativa. Que eu nasci espivitada mesmo, tá? Personalidade. Mas, muita coisa eu aprendi. Eu fiz aula de teatro muito cedo, isso me ajudou muito. Fiz aula de dança. Então, né, apresentar em palco, isso sempre me ajudou a ser mais desinibida. Eu fiz um curso de oratória, me ajudou a falar melhor,
Então, talvez você precisa de desenvolver essas habilidades, né? Pensar nisso aí, porque não é nada que você não possa fazer se você não tem isso como uma habilidade hoje, tá? Se você teve alguém que se interessou pelo seu trabalho, né? Vou até dar um outro exemplo aqui, gente. Eu fui levar minha pet na veterinária, e aí no meio da conversa, né, ela... Não sei porque ela perguntou com que eu trabalhava, e eu falei que eu trabalhava com moda. Aí ela já brilhou o olho. Ai, você trabalha com moda? Você faz o quê? Eu falei, eu faço teste de coloração e tal. Aí ela faz consultoria, parará, parará. Ela, ai, mentira, que eu sou doida pra fazer isso. Eu falei, pois é, me segue lá no Instagram pra gente trocar umas ideias e tal, e tal, e tal. Ficou por isso mesmo. Fui lá de novo levar minha cachorrinha. Aí já bati o olho na bota que ela estava usando e falei, que bota maravilhosa. E falei de maneira sincera, porque eu tenho uma igualzinha. Eu falei, eu tenho uma igualzinha à sua. Eu adoro o animal print. Aí ela começou a conversar. E me mostrou coisa que ela tinha comprado. E falou de dificuldade dela de compra. Nisso, gente, eu já fui falando várias coisas com ela. Tipo, olha, isso aí a gente tem que se atentar, né? Tem que ter objetivo para comprar mesmo, porque senão a gente perde o foco. Tem que pensar no nosso estilo. Então, eu já botei várias coisas na cabeça dela. Aí peguei o telefone dela e falei, eu vou te mandar umas dicas. Aí mandei alguns perfis lá para ela. Eu tô construindo um relacionamento com ela. Entende? Pode chegar num momento em que, obviamente, que ela vai querer fechar um trabalho comigo. Então, essas coisas são assim, né? Tem gente que demora um pouquinho mais. Eu aprendi a fazer isso muito também sendo mineira, porque o mineiro, não sei vocês, assim, mas o mineiro, ele gosta do café, ele quer conversar primeiro. Sabe aquela conversa que ele é desconfiado? É mesmo. Verdade. Então, gente, como que isso me deu trabalho? Mas como que isso me ensinou muito? Sobre conversar com pessoas, ouvir, sabe? E, ó, também tem truques, né? Tem limites, tá? Porque eu também já errei muito nisso aí. Como que é esse limite? Gente, eu vou até às 18, tá? Como que é esse limite? A pessoa, né, você conversou, trocou uma ideia, viu que era interessante deixar seu cartão, entregou, a pessoa tá te seguindo lá na internet e tal, ela te procurou. Lu, gostei. Tô querendo fechar contigo, tô querendo entender um pouco mais seu trabalho e tal. Estabelece um horário de encontro com ela, virtual ou presencial, tá? E atenção, você vai marcar esse encontro com início e término. Fulana, hoje, essa semana na minha agenda, é assim que você vai falar. Essa semana na minha agenda eu posso te atender de 1h30 às 2h, tá? E eu tenho uma tolerância de atraso no encontro de 10 minutinhos, porque depois eu tenho outros compromissos, eu tenho alguns outros clientes agendados, e aí eu não vou conseguir te atender. Se você não conseguir, aí a gente vai ter que remarcar para daqui a 2 dias, enfim, aí você pensa num prazo, tá? Não precisa ser um prazo muito longo, senão a pessoa desanima, ok? Mas estabeleça início e fim desse encontro. Por quê? Gente, eu juro para vocês, eu já marquei encontro para a pessoa fechar a proposta, que a pessoa foi para o meu espaço, ficou 2h30 comigo, conversou, entreguei altas informações e ela não fechou. Por quê? Porque o que ela queria, ela teve de graça. Então, eu custei a desenvolver essa maldade, tá? Então, em 30 minutos, saiba fazer as perguntas mais importantes, né? Que perguntas são essas? Por que você está procurando esse serviço? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Né? E o que você espera de um serviço como esse? Pronto. Com essas perguntas, meu amor, você já está no rumo. Anota bem aquilo ali. Não esquece de anotar palavras que a pessoa utilizou, porque você pode usar essas palavras na proposta comercial, tá? E estabeleça um prazo de entrega dessa proposta comercial. Atenção, tenha uma proposta pré-elaborada, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês um modelo de proposta comercial, que é o meu modelo, para vocês entenderem como fazer. Dúvidas até aí, gente? Tá indo bem? Estão entendendo? O ritmo tá bom? Hoje nem intervalo eu fiz, né? Fiz Gente, você já aceita um biscoitinho? Ah, daqui a pouco eu vou tomar meu café. Tinha que ter jeito, né? Hoje Passar o biscoitinho daqui, ó. Ai, seria bom, não seria? Seria. Quem Seria sabe, né? massa se a gente tivesse essa oportunidade mesmo. Deixa eu abrir aqui minha proposta para vocês. Eu contratei uma designer,
para fazer, porque eu não ficava satisfeita com o modelo das minhas propostas comerciais, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Deixa eu ver aqui, Carol. Pronto. Tá indo, tá, gente? Só um minutinho. Esse negócio do relacionamento é igual um date, né? Quando você vai... é igualzinho, você foi falando, foi associando. Gente, Bem se tem uma coisa que é fato, é que parece uma coisa simples, mas muita gente não sabe fazer, que é tratar bem as pessoas, saber conversar, olhar no olho. Eu acho eu acho que tem ficado cada dia mais difícil por essa vida privada demais das pessoas, né? E fora do contato, do convívio, assim, tá ficando mais difícil, eu acho, de ver isso. Então, o que você tem que pensar? Quanto mais difícil está sendo para as pessoas, né, de se relacionarem, se você é uma pessoa que sabe se relacionar bem, não precisa ser falsa, não, tá? Não precisa ser falsa. Mas, assim, tem um mínimo, gente, de decência, que é olhar as pessoas no olho, sabe? Demonstrar interesse na conversa, saber ouvir, não falar em cima da fala da pessoa. Né? Tudo isso é interessante para a gente poder entender que, para a gente fechar negócios, né, a gente tem que saber se relacionar bem, mas óbvio, a gente também tem que filtrar, não precisa de você ser atenciosa com absolutamente todo mundo, né? É normal você também não ter paciência sempre, normal. Agora, o que eu observo? Em quantas vezes, e vocês já passaram por essa experiência, vocês já entraram em lojas, já foram em alguns estabelecimentos, que a pessoa não olha na sua cara, tá no telefone, você tem interesse no produto, a pessoa fala assim, vai chegar, passa aí. Que ódio, tipo assim, minha filha, eu tô querendo um negócio, não quer não? Então, vou procurar quem queira. Não é não? Então, assim, coisas básicas, sabe? Ai, Luiz, eu preciso de desenvolver melhor essa habilidade de comunicar bem com as pessoas e comunicar de maneira não violenta. Olha, tem como desenvolver isso. Não é impossível. Você falou desse negócio de agradar, eu lembrei do pessoal falando daquela VTube, que ela pode lançar um curso. Você falou de não ser falsa. Gente, ela conseguiu uma votação só, a menina falava assim, nossa, sonhei com você. Nossa, não sei o quê. Eu acho que ninguém precisa... Eu nunca fui essa pessoa puxa-saco, entendeu? Nunca gostei disso, tá? Eu acho que não precisa de ser essa estratégia. Eu acho que a gente tem que lançar um curso, falar como ser puxa-saco, mas eu acho que não precisa, né? É aquela história. Não, eu acho que você precisa fazer o que é o esperado e que as pessoas hoje não dão conta, que é ser educado, né? E oferecer o seu tempo, claro que com o limite necessário, porque o que você tem ali de interesse é numa relação comercial, a princípio, né? Mas, gente, um olhar, as pessoas não sabem olhar na cara das outras. Verdade. É o mínimo, né? Vamos lá, deixa eu vir aqui para um modelinho rápido, só para vocês entenderem, né? Pronto, aqui você tem uma capa, é legal ter uma capa, você pode ter uma imagem de fundo sua, uma imagem profissional, pode não ter uma imagem, fica à vontade, você que vai definir isso aqui, né? Aqui tá em PDF, mas o modelo da minha designer, ela me mandou no Canva, então eu consigo editar essa imagem de fundo, eu consigo alterar aqui, etc, né? Eu gosto de ter a marca, o nome da pessoa, né? E uma frase ali, como eu coloquei aqui, para você ressignificar o seu visual com autenticidade, tá? Essa é a minha frase. Você pode pensar numa frase. Às vezes, por exemplo, no caso de um shopping, você vai escutar muito a dor da sua cliente e colocar aqui, né? Para você fazer compras de modo inteligente, para você nunca mais cair nas garras do consumismo. Não sei o apelo que você vai usar aqui na capa de cara com o nome dessa cliente, tá? Então, sim, é importante ter uma capa. Cuidado para você não se hipervalorizar na capa, né? A proposta é para o cliente, tá?
Um sumário é interessante, né, para a pessoa se guiar ali ao longo da sua proposta. Então, ter um sumário é interessante, vale a pena, tá? É um pequeno texto de apresentação sobre a empresa, né? Um pouquinho do que a empresa tem de valor, quanto tempo ela atua no mercado. Você pode ter uma apresentação assim inicial. Não precisa de muita coisa escrita, tá, gente? Senão as pessoas não leem. As pessoas já têm dificuldade de ler, né? Explicando brevemente o que é o seu serviço. É um terceiro passo aqui dentro de uma proposta comercial. Então, aqui, olha, o que é uma consultoria de imagem? Vem um textinho explicando, né? Depois, por que a pessoa deve investir? Então, aqui, gente, é o quê? O valor do seu trabalho. Por que você deve investir no personal shopper? Você vai, né, ter tempo, você vai ter planejamento, você vai entender de que maneira esse gasto impacta aí na sua vida, parará, como vocês quiserem, tá? Então, o que é, por que investir, né? Como funciona são as etapas do processo. Encontro 1 é isso, encontro 2 é esse, encontro 3 é isso, né? Vai ser online, tantas horas, ok? Então, aqui é como vai funcionar o atendimento. Depoimentos. Quem fez e amou. Tenha depoimentos. Você já atendeu alguém, né? Pede essa pessoa. Ah, Luiz, meu primeiro cliente foi um cliente fictício, assim, né? Foi a minha irmã. Não ganhei nada com isso. Não importa, ela foi sua cliente. Manda ela fazer um depoimento, né? É legal de você colocar aqui. Os meus depoimentos, gente, eu tenho esses depoimentos em vídeo. Então, eu tenho na proposta e eu mando o vídeo para a pessoa. Falo, olha, aqui são os meus clientes, tá? Eu gravei depoimentos. Você pode pedir a pessoa para gravar um vídeo para você, tá? E aí você pega um trechinho da fala, coloca aqui e manda o vídeo. O que ela ganha fechando aquele processo com você? Ofereça um brinde, alguma coisa do tipo, tá? Por exemplo, um ganho é o guia de compras digital. O que mais que ela pode ganhar com o seu serviço de shopper? Ah, ela ganha um planner de compras para ela fazer as compras futuras dela. Ela ganha uma eco bag para levar as compras. Sei lá, o que ela ganha? Então, olha como é que eu fui construindo. Vocês estão vendo que o preço está lá embaixo, né? Quem é a empresa, o que é uma consultoria, né? Em compras, por que eu devo investir, como que vai funcionar, quem já fez, olha o que você ganha se você fechar esse trabalho comigo. E aí vem como investir. Tantas vezes, sempre declaro o valor parcelado, tá? Ou o desconto à vista. Desconto de 5%, pagamento em transferência, boleto ou Pix, entrada de 50 e 50 restantes no último encontro. Vocês estão vendo que não tem o valor da hora? Eu também não deixo o valor cheio. Não deixo. Se a pessoa fizer as contas menos 6 vezes de 570, ela pode dar uma surtada. Então, não deixa o valor cheio de cara, tá? Aqui eu já estou dando para ela uma possibilidade do quê? Dela entender quanto que aquele serviço impacta mensalmente na vida dela. Perfeito? São duas propostas aqui, então são 2 valores, são 2 pacotes, né, que eu ofereci. No final, criaturinha, você vai botar uma imagem sua, profissional, bacana, né? Coloca teu nome e o que você faz. Eu coloquei aqui, ó, 6 anos de experiência, docente e tal, consultora de imagem, personal stylist, coloring, shopper, visagista, organizer, ok? E no final, dúvidas, né? E aonde, tá vendo que aqui tem uma mãozinha, ó? A pessoa consegue ir direto pro meu telefone, pro meu Instagram ou pro meu e-mail. Ok? Pronto, chegamos até aqui. Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os atendimentos, tá? Online e presencial. Como executar, etc. Ok? Aí eu vou passar um trabalho para vocês fazerem. A gente tem um encontro com a Maiana, né? E a gente vai ter nossa sessão de pipoca, que eu ainda não marquei com vocês, ok? Lu, beleza? Nosso próximo encontro é dia 20/5 só?
É porque semana que vem, eu estou trabalhando em São Paulo, e na outra em Belo Horizonte. E por conta do meu horário de trabalho, é que essa aula foi manejada desse jeito. Então, sim, a gente tem um intervalo. Minha dica é, use esse intervalo para fazer o exercício do módulo 3, que é o rascunho do seu projeto de oferta de serviços, já faz as contas aí do seu valor da sua hora, já começa a desenhar a persona do seu business, igual eu já orientei vocês aqui, tá? Para na hora de fazer o trabalho final, isso já tá, ó, encaminhadinho. Ok? Ok, Lu. Muito obrigada por ficarem até aqui comigo. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, mas eu acredito que tenha valido a pena. Beleza, amores? Vocês têm mais alguma dúvida? Tendo dúvidas, me acionem lá no Telegram, tá bom? Beijo, beijo. Ai, tava sem som aqui. Tava aqui falando como se eu estivesse ouvindo. Muito obrigada, a aula foi maravilhosa. Ô, Carlinha, eu que agradeço. Obrigada, É viu? Isabel. Ó, é porque acendeu aqui o da Carla. É eu. Aí eu olhei pro da Carla. Desculpa, Belinha. Obrigada, viu? Tchauzinho. Beijos.